O Instituto Avisa Lá, em parceria com o programa Formar da Fundação Lehman, pensou numa forma de apoiar o trabalho de professores e estudantes nesse momento de pandemia. Trata-se de uma ação de formação do programa Formar DELP, que tem como foco a didática específica de língua portuguesa para os anos iniciais do ensino fundamental. Bom, não precisa dizer que nesse período de isolamento, o programa Formar DELP tinha um desafio e tanto nas mãos, né? Então, para falar sobre isso, vamos conversar com duas responsáveis pelo programa, as educadoras Carla Toquetti e Renata Frauendorf, do Instituto Avisa Lá. Olá, meninas, tudo bem? Primeiramente, eu gostaria de agradecer a disponibilidade de vocês. Olá, boa tarde. A gente que agradece, né, essa oportunidade de poder compartilhar o nosso trabalho, de alguma forma comunicar, né, as ações que a gente vem realizando diante desse desafio tão grande que é pensar a educação nesse contexto remoto, né. Então, para a gente é um prazer poder estar aqui junto com vocês e contar um pouco do que a gente vem fazendo aí nesses últimos meses. Olá, agradecer a presença, né, a participação aqui nesse momento, falar aqui em nome do Avisalá, em nome de professores, coordenadores que têm todos aí o mesmo desafio de se reinventar nesse momento. Muito bom, muito obrigada. Bom, a TVCPP agradece então. Vamos começar nosso bate-papo. Renata, o programa Formar DELP já existia antes da pandemia. Você pode contar para a gente um pouquinho sobre como ele é, como o isolamento mexeu com o programa? Então, o programa já existia, né, ele existe desde 2018, e claro que esse ano, com a chegada, né, inesperada da pandemia, gerou toda uma alteração. A gente, no início do semestre, faz um encontro com as redes, né, são redes municipais que participam do programa, e profissionais da equipe técnica, e elas estiveram conosco no início do semestre. E agora, diante da pandemia, eles precisaram também se ajustar aí ao novo desenho que todos nós fomos desafiados, né? Existia um desenho inicial e agora a gente precisou ajustar isso. Carla, o professor ele é habilitado para ministrar a aula online? Como que o programa avalia as formas das aulas que as redes públicas têm oferecido? Bom, tem uma questão que é importante da gente marcar, que nós não estamos considerando que o que está acontecendo nesse momento é uma situação de aula online, então a gente está pensando que é um trabalho em contexto remoto. Tem um outro aspecto que é fundamental considerar, que os professores, as escolas, as redes, elas não tiveram um tempo de planejamento para esse trabalho. Então, a suspensão das aulas, né, o isolamento social foi anunciado e as crianças, né, as aulas foram suspensas, então as crianças estão com as famílias, e a partir desse momento, nós tivemos que começar a pensar como organizar esse trabalho. Então, quando a gente pensa num trabalho em contexto remoto, tem uma questão muito importante que o Instituto Avisa Lá vem comunicando e vem marcando nesse trabalho, que é a questão do fortalecimento dos vínculos. Então, quando a gente fala em fortalecimento dos vínculos e manutenção desses vínculos, a gente está falando do vínculo que é estabelecido com a escola, com a família, do professor com o aluno, do aluno com o colega, né, aluno entre aluno, professor com coordenador. Então, a gente está falando de todos esses vínculos que compõem, né, o trabalho na escola. Então, a gente mantém esse vínculo a partir de algumas ações que estão sendo realizadas, né, especificamente no programa nós pensamos, planejamos algumas situações didáticas, então, que as crianças são colocadas em situações de práticas de leitura e de escrita, muito parecidas com as situações reais, as situações sociais de leitura e de escrita, e as crianças têm tarefas e têm desafios e têm atividades para serem realizadas em contato com esse professor e em contato com os colegas. Então, a gente conseguiu garantir a
as situações de leitura e de escrita, a gente conseguiu garantir uma situação que faça sentido para as crianças, para aquilo que eles estão produzindo, e nós conseguimos garantir que as crianças estejam em contato com o professor, com a escola e com os seus colegas, o que dá muito sentido para o trabalho que está sendo realizado. Com certeza. Inclusive, a participação da família é fundamental nesse momento, né? E aí vem até uma questão, Carla, porque um dos desafios é chegar a estudantes que não têm acesso à internet ou tecnologias, né, para acompanhar esses conteúdos remotos. Então, como que vocês pensam em auxiliar esse perfil de estudantes? Essa é uma boa pergunta e foi um grande desafio, porque, na verdade, uma das ações que foi prioritária nas escolas e nas redes com as quais a gente trabalha, foi fazer o levantamento de quais eram os alunos que tinham acesso e que não tinham acesso à internet. E aqueles que tinham, de que forma que eles tinham. Então, nós temos muitos alunos e inclusive professores que não têm um computador em casa, que não têm um notebook pessoal. Então, o acesso é pelo celular. Então, uma das coisas que a gente fez foi propor situações em que essa interação acontecesse em espaços onde as crianças pudessem acessar. E uma das questões, por exemplo, foi circular pelo WhatsApp. Por quê? Porque o WhatsApp, além de ser possível ser conectado pelo celular, a questão do consumo de dados também estava suspenso. Então, isso também era um jeito de garantir que as crianças teriam acesso. Além disso, nós orientamos as redes e discutimos com essas redes as possibilidades de enviar esses materiais para as crianças, ou as crianças retirarem na escola. Então, a gente tem caso de rede que os materiais foram levados, e nós temos caso de escolas que organizaram, né, todos os materiais, e essas crianças foram retirar os materiais, para que eles pudessem, né, ser atendidos, enfim. E uma outra coisa interessante também, é que dentro desse trabalho, a gente propôs diferentes tarefas, considerando as crianças que poderiam, por exemplo, só para dar um exemplo, em uma dessas sequências, as crianças estão pesquisando sobre os animais da Mata Atlântica. Então, as crianças que têm acesso, né, os estudantes que têm acesso pelo a internet, eles acessam links de pesquisa, eles assistem vídeos no YouTube, né, e as crianças, os estudantes que não têm, eles tiveram acesso, então, a esses textos impressos que foram enviados. E aí, eles comunicam a produção deles, produzindo um varal, e esse varal é produzido dentro de casa e compartilhado com as famílias. Então, a gente hoje tem imagens e tem registros das crianças, por exemplo, que construíram esse mural na porta de casa, né, para poder compartilhar com as famílias, com a comunidade, as suas produções. E aqueles que têm acesso à internet têm a possibilidade de criar um mural digital. Então, eles estão fazendo uso desse espaço também para comunicar. Então, a família tem um papel muito importante, por isso que essa importância de garantir esse vínculo com a família, inclusive para a família compreender a natureza desse trabalho que a gente está propondo. Então, a família foi incluída nesse trabalho e ela tem um papel muito importante de articulação. Lembrando sempre, eu acho que isso é muito importante marcar para todos os professores e para todos aqueles que vão nos ouvir, que nós não temos nenhuma intenção que os pais assumam o papel do professor ou que os pais assumam o papel da escola. Então, nós pensamos um trabalho em que a família é nossa parceira nesse trabalho, mas nós não esperamos nem que os pais, nem as mães, enfim, qualquer um da família assuma o papel de um professor, né. E completando a Carla, tem uma questão, né, que as redes estão trazendo e as escolas, que é em relação a todo o trabalho previsto para um ano e como que isso vai se ajustar agora, né. Então, com essa proposta do programa Formar Delp, que são sequências didáticas de curta duração, os critérios dessas habilidades, desses fazeres dos alunos, foi pensando justamente quais eram, né, essas habilidades, quais eram esses fazeres mais estruturantes para que esses alunos pudessem, considerando, né, o contexto remoto, se desenvolver com uma certa autonomia, né. Então acho que esse é um ponto também para completar aí. Perfeito. Foi muito bom a questão da Carla ter lembrado, né, dos pais não precisarem assumir esse papel, né, no ensino,
mas que também é interessante participar das atividades com os filhos, e essa questão que vocês adaptaram, né, também as atividades para cada perfil de estudante. Então, Renata, para a gente concluir, explica um pouquinho mais sobre o Formar Delp. Ele está disponível para quem? Qualquer professor pode utilizar esses materiais? Então, Vivian, no momento, o Formar Delp, ele é uma ação desenvolvida pelo Instituto Avisalá, né, é o parceiro técnico de um programa que faz parte da Fundação Lema. Esse programa, o Formar, ele atende já várias redes municipais e estaduais do Brasil. Então, quem tem acesso no momento, né, a esse material desenvolvido pelo Instituto Avisalá são as redes parceiras deste programa. Então, são esses professores, esses coordenadores que têm essa possibilidade, né, no momento. A gente entende que é uma forma também de ir divulgando e propondo situações outras para esse momento. Tá certo, ajudando a escola pública a melhorar o ensino, né, gente? Com certeza. Bom, então eu gostaria de agradecer, tá, a participação de vocês, da disponibilidade, né, em estar aqui falando comigo, e até uma próxima oportunidade. Obrigada. Obrigada, eu que agradeço também, muito bom. Bom, pessoal, então o programa de hoje fica por aqui. Até a próxima edição. Tchau!